Declaro aberta a sessão no campo de jogo, aliás, porque temos o João Capela, árbitro internacional. Temos o Paulo Peixoto, da ATEC. Temos também o António Bonifácio, da Navigator Company. Temos o Larry Voy, da Lego Education. E, finalmente, temos para moderar este painel o Pax Rocha, da MWS Group. Sejam bem-vindos. Olá, muito bom dia. Cabe-me a mim moderar aqui este painel tão ilustre da Tech Talk. Antes de mais, eu chamo-me Pax Rocha, como já foi anunciado, e vamos, antes de iniciar a passagem aqui aos nossos oradores, apresentar-vos aqui uma tecnologia que efetivamente mudou o nosso mundo. Estamos aqui, o que vos vamos apresentar é um simulador de realidade virtual aumentada, que está para a soldadura, assim como os simuladores de voo para os pilotos. No fundo, vamos pôr aqui um engravatado a tentar soldar bom, acho que vai reprovar, porque também o equipamento não faz milagres. De qualquer forma, temos um equipamento de soldadura convencional, onde tem duas câmaras HD, que agora vai ser ativado o sistema de realidade virtual. Vai fazer a leitura, ok, entramos num mundo à parte. E este equipamento foi concebido precisamente para melhorar, revolucionar a formação de soldadores e melhorar a performance de cada um dos alunos que irão ter formação com ele. Ele tem ajudas interativas que vão ajudar não só o aluno a conseguir executar as tarefas com sucesso, como os próprios formadores em poderem interagir de uma forma muito mais dinâmica com o aluno. No fundo, ele vai dando todas essas indicações interativas, como podem ver, tem aqueles sinais vermelhos, verdes, que vai dizendo se o aluno está na posição correta. Ele simula todas as variáveis possíveis dentro da soldadura, com segurança, porque não tem salpicos, não se queimam numa fase inicial, é extremamente importante, e vai melhorando a condição. No final da avaliação, nós conseguimos ter a evolução de todos os formandos, porque exercício a exercício nós conseguimos ter todo o histórico, não só da formação, mas como dos exercícios, e ver a sua evolução. Nós, neste momento, ele já terminou uma soldadura, parece-me a mim que reprovou, por aquela miséria que ali está. Pronto. E conseguimos ter aquilo que na formação é extremamente importante, uma avaliação interativa. Imediatamente nós vamos ter o histórico de tudo que ele fez em cada momento do exercício. Podemos ver o vídeo de uma forma rápida. Pronto, avançando, ele vai-nos dando quais são todas as variáveis em que ele foi falhando, o stick out, que é a distância do bocal à peça, a velocidade de avanço, e no fim dá-nos um score, se está aprovado ou não reprovado. Bom, posto isto, pois com aquela miséria não podia aprovar. Pronto. E assim ficamos com uma pequena demonstração de um equipamento que realmente mostra como é possível aproveitar as novas tecnologias para criar novos profissionais em áreas completamente distintas e que nos permitem aumentar o número de profissionais no mercado que efetivamente são necessários e no mercado atual com muito mais qualidade, com muito mais quantidade, dadas as exigências do mercado global. Muito obrigado. Vou passar então a palavra ao nosso ilustre João Capela, conhecido por todos como um árbitro internacional, e que nos vai falar um pouco da sua experiência na sua área. Muito obrigado. Participar já. A primeira questão muito importante para mim, para agradecer o convite do Mário, que está fazendo aqui a contratação do formador. Não só ver
Ao fundo, conseguem ouvir? Responderam que não ouviram. Agora está-me a ouvir? Ok. Portanto, estava a dizer que, em primeiro lugar, gostava de agradecer ao Mário o convite para estar presente no Encontro Nacional de Formadores. Esclarecer-vos que hoje não estou aqui com o fato, estou aqui com o fato de formador e também sou formando. E, portanto, aquilo que eu venho aqui tentar-vos passar em 13 minutos, que já estou na pressão, portanto, eu vou utilizar o meu telemóvel, peço desculpa, eu perco um bocadinho no tempo, e, portanto, tenho aqui o meu auxiliar de memória. 11h49, tenho 13 minutos a partir de agora, certo? Ok, muito obrigado. 59... Ok, já fiz as contas. Acaba aos meio-dia e 2, certo? Certo. Pronto, então, na arbitragem, e se estiver a funcionar, não está? Aqui um problema dos formadores é a tecnologia. Todos vocês sabem isso, não é? Já está. Já viram tudo? Pronto, já posso ir embora. Não. Ok. Na arbitragem, como em tudo, houve uma evolução. Como vocês estão a ver ali na fotografia, este árbitro foi o primeiro árbitro do primeiro campeonato mundial de futebol e, como estão a ver, a sua vestimenta representa tudo o que era considerado o árbitro na altura. O que é facto é que, atualmente, isto evoluiu tudo. E, como já foi dito aqui há bocado, cada vez mais nós somos escrutinados, temos mais exigência naquilo que fazemos e temos que ter, obviamente, mais necessidades de formação. Nós somos... toda a gente quer ser árbitro, toda a gente quer ser treinador, toda a gente acha que sabe o que é ser árbitro e ser treinador e, portanto, aquilo que existe neste momento é uma grande necessidade de formação e de adaptação àquilo que são também as novas exigências da arbitragem. Como vocês sabem, o vídeo-árbitro há de ser uma realidade. É garantido que em 2018, no Campeonato Mundial da FIFA, haverá vídeo-árbitro e nós agora estamos já a preparar todo o protocolo e a forma como vai ser introduzido o vídeo-árbitro no futebol, que para nós, árbitros, é extremamente complicado. As pessoas acham que vai ser mais fácil, mas para quem desempenha a função de árbitro é extremamente complicado ter alguém que pode ter imagens que eu não tenho no desempenho da minha função e perceber em que momento é que deve haver interferência ou não do vídeo-árbitro. Para vos dizer, com muita honra e com muito orgulho, que Portugal foi escolhido em 2 jogos na semana passada para testar a introdução do vídeo-árbitro. Portanto, quando se fala que a arbitragem nacional não tem qualidade, são pessoas que não conhecem a realidade. Está bem? Em termos de formação, a arbitragem representa várias áreas. Temos a parte teórica, temos a parte técnica, a parte física e a parte mental. Todas elas têm especificidades e, portanto, existe uma enorme e uma vasta área de formação que os árbitros e os formadores têm que estar adaptados e preparados para a fazer. Em relação à parte teórica, técnica, física e mental, ela também tem a sua especificidade de acordo com aquilo que é a arbitragem distrital, a arbitragem nacional e a arbitragem profissional. Para vocês perceberem um bocadinho, em termos de formação, na arbitragem distrital e nacional, a formação é dada pelas associações distritais e pela Federação Portuguesa de Futebol, na parte nacional. Mais ou menos, cada associação distrital tem vários núcleos de árbitros por região em que se encontram, em termos de formação teórica, uma vez por semana. Estamos a falar de 90 minutos por semana de formação para os árbitros distritais. São os árbitros que estão no início da carreira e que estão a tentar chegar aos campeonatos nacionais. E existem 2 treinos por semana em que se treina a parte física e também a parte prática do que é o desempenho da função. Quando passamos para a parte profissional, neste momento, temos só a Federação é que faz a formação aos árbitros profissionais. Temos formação teórica 3 vezes por semana, que representa essencialmente 300 minutos de formação por semana em sala, onde fazemos vários tipos de análise daquilo que é o nosso trabalho, os nossos colegas e competências que temos que melhorar. E depois temos treinos 5 vezes por semana, onde fazemos toda a parte física também e onde fazemos também a parte prática daquilo que é o desempenho da nossa função, com muito mais especificidade, obviamente. Em relação à introdução das tecnologias, nós já temos várias tecnologias que foram introduzidas e em relação à teórica, existem várias plataformas. Existe uma plataforma que se chama Saber Mais Arbitragem, em que todos os árbitros nacionais têm acesso àquilo que são as leis de jogo e as perguntas e as respostas corretas. Deixem-me só checar o tempo. Estou bem? E o que aconteceu foi que, em termos de vantagem para a estrutura, foi extremamente importante. Porquê? Porque nos proporcionou o ensino e-learning, ok? Só que o ano passado
aconteceu aqui uma coisa interessantíssima. Houve uma revisão das alterações às leis de jogo, onde só houve 95 alterações, e o que nós verificámos foi que os jovens que iniciaram na plataforma e que aprenderam a arbitragem das leis de jogo na plataforma, sabiam que a pergunta 37 era a resposta D. E se eu lhe perguntasse porque era a resposta D, ele não sabia responder, em termos de leis de jogo. Portanto, quando nós falamos em e-learning, temos que tentar compensar aqui aquilo que é a minha ação presencial e a minha ação que não estou com o formando e não sei a forma que ele está a captar a informação. Okay? E o que aconteceu foi, eu perguntava porque é que a lei X dizia a seguinte situação e ele respondia-me, não, eu sei que a pergunta 29 é a resposta D. Então, mas porquê? Não sei. E quando veio a alteração, verificámos que se calhar o e-learning só por si só não é a melhor ferramenta em termos de novas tecnologias. Portanto, tem que haver aqui também uma adaptação naquilo que é nova tecnologia e aquilo que é o princípio básico das leis de jogo, não é? Vocês todos estão a dizer que sim, estão-me a compreender perfeitamente. Depois, em termos da parte técnica, nós temos várias plataformas disponíveis pela UEFA, pela FIFA, pela Federação Portuguesa de Futebol, em que, por exemplo, temos esta, onde temos uma plataforma em que podemos escolher qual é o tipo de situação que queremos verificar, verificamos a situação, okay? Escolhemos qual é que é dentro das diversas situações, por exemplo, de penaltis, depois verificamos a situação, depois verificamos aquilo que é a super slow motion, que os meus olhinhos coitados não conseguem captar, tento, mas não consigo, peço-vos desculpa por isso já desde já, enquanto árbitro, e depois temos as considerações que devemos ter, e neste caso são só 7 ou 8, para decidir se é penalti ou não, e depois temos a decisão, ok? Naquilo que são os árbitros assistentes, também existe uma plataforma muito interessante, das novas tecnologias, que é o árbitro assistente vê a situação ao vivo, depois tem que escolher o frame para decidir se é fora de jogo ou não, fácil, certo? E depois Obtém a resposta. Fiquem sem som outra vez. Não há stress, vou gritar. Depois temos os árbitros adicionais de baliza, já não vai preciso gritar, em que são aqueles senhores que toda a gente acha que não fazem nada, que estão alinhados com a linha de baliza, virados para a baliza, em que têm muito mais funções do que ver só se a bola entrou ou não, porque agora até temos a linha de golo, que é muito mais fácil, um relógio apita, não custa nada, ok? O problema é quando o relógio falar, aí é um problema grave para resolver. E então também temos uma plataforma em que o árbitro adicional vê a situação, decide se é golo ou não é golo, e depois também tem que decidir que frame é que quer escolher para a sua decisão. É uma grande vantagem em termos daquilo que é o trabalho do detalhe da função de árbitro. Qual é que é a desvantagem? Se eu introduzir isto na fase inicial de formação, vou complicar um jovem árbitro que está agora a iniciar, que nem sequer sabe qual é a lei 11. Vou-lhe estar a dar ferramentas que ele no campo nunca vai ter, porque nunca vai ter o feedback, porque não vai ter as 40 câmaras. Portanto, eu tenho também ter aqui algum cuidado como é que introduzo uma nova tecnologia, se estou a criar condições para que ele seja melhor árbitro ou se estou a criar condições para que ele esteja mais preocupado com o detalhe do que com aquilo que é formar o árbitro na sua fase inicial. Portanto, é importante medir também esta questão. Sobre a parte física, temos também um relógio que é o Polar, que diz, portanto, eles controlam onde nós andamos, não é GPS, tem GPS, é quase como um iPhone, todos sabem onde é que nós andamos atualmente, portanto, toda a gente sabe que eu estou aqui hoje, acho eu. E, portanto, nós temos todo o nosso registro, todos os treinos, todos os jogos. Temos todas as... isto é, por exemplo, um mês de outubro de 2000 e qualquer coisa, 16, os treinos todos que fiz, os jogos que fiz, onde há o registro e a minha federação tem acesso e a FIFA e a UEFA também. Depois temos também várias plataformas sobre treinos físicos, onde nos dizem de que forma é que devemos treinar, treinos adaptados àquilo que é o... simulação. Adaptados àquilo que é o jogo, em que nós percebemos claramente onde é que devemos estar colocados. Isto é uma grande vantagem para quem está ao nível profissional. Qual é que é a grande desvantagem em termos daquilo que é, mesmo até em termos nacionais, mas muito mais em distrital, são os recursos humanos. Ou seja, eu não tenho recursos humanos para todos os distritos poder ter 11 jogadores para cada lado e fazer dinâmicas de jogo. O que é que eu faço? Vou meter árbitros, que a maior parte deles são como eu, têm 2 traineiras, estamos em Aveiro, não é? 2 traineiras nas pernas e nem sabem dar um pontapé na bola. E depois inventamos situações que às vezes não são as mais reais no campo.
Em relação à parte mental, é importante também, e existem muitos exercícios que se pode fazer, e aqui em termos de novas tecnologias eu vou abordar isto de uma forma diferente, porque a nossa preparação mental tem a ver com psicólogos. Por exemplo, eu trabalho com psicólogo desde 2004, 2005, e aqui a introdução de uma nova tecnologia, que é este sistema de comunicação que eu estou habituado. Nós tivemos um grave problema para resolver no início da sua introdução. Era informação a mais, que nós não estávamos habituados, ou seja, o processo de comunicação na fase inicial foi muito complicado. Posso-vos contar um episódio muito rápido. Eu tive uma situação em que tenho uma dúvida na área de penalti, se é penalti ou não, ouvi penalti e apitei penalti. E disse para o meu colega, obrigado, ajudaste-me. Ele disse, eu não disse nada, para mim não é penalti. Sabem o que é que aconteceu? Um jogador que estava do meu lado esquerdo disse penalti, e eu tenho o sistema de comunicação do lado direito. Eu tive que aprender que a informação chega do lado direito do ouvido e não chega do lado esquerdo. E o que aconteceu foi uma introdução errada de um sistema de comunicação. Criou-se o protocolo e depois na prática é que se começou a perceber quais é que eram as nossas necessidades. E muitas vezes isso acontece na formação normal, que é, nós introduzimos uma tecnologia nova e temos que primeiro experimentá-la para perceber se ela é eficaz ou não. Porque depois, no momento em que estamos a adaptá-la e a usá-la, pode-nos criar ali alguma confusão e depois vamos ter mais problemas do que soluções. Está bem? Portanto, qual é que é o grande desafio? O grande desafio é fácil. Nós temos que construir a pirâmide, isto é a minha opinião, obviamente, não vos quero dar aqui nenhuma lição de moral, estou a dizer a minha percepção enquanto formando e formador, que é importante. Nós temos que construir uma pirâmide pensando sempre na base, certo? Construir de forma sustentável, perceber que o processo de aprendizagem tem diferentes fases na arbitragem, e ao construir esta pirâmide, nós temos que perceber que numa fase inicial, o que me interessa a mim, enquanto formador, é formar o árbitro como árbitro. E, portanto, é mais presencial, é mais olhar para a pessoa, perceber o que é que a pessoa quer, quais são as dificuldades, o processo de aprendizagem. E depois, à medida que ele vai crescendo na sua pirâmide, eu vou me preocupar mais com o detalhe. E é nesse momento que eu começo a introduzir as novas tecnologias. Está bem? Portanto, acho que estou dentro do tempo. Vou terminar agradecendo a vossa atenção e deixando-vos aqui um desafio. Qualquer semelhança com algum formador que esteja aqui dentro da sala é pura coincidência, está bem? Se isto funcionar. Met één wapen in de hand bereiden deze mannen in het zwart zich voor op een bloedige strijd in de arena. Dief! Amateur! Je hebt zeker stoot in je ogen! Zijn allemaal verwensingen die je de komende maanden naar je kop zult geslingerd krijgen, maar we gaan niet bezwijken onder de druk. Ofwel soms! Nee, sergeant! Neem uw reglement op, bladzijde 118. Expliqueer mij ernstig gemeen spel. Speler maakt zich schuldig aan ernstig gemeen spel. Ver weg van media en beoordelingen ondergaan ook zij een intensieve training. Volledig in dienst van dat ene spel dat ons leven beheerst. Dit kunnen de jonge gasten niet meer volgen. Professionaliteit, inschattingsvermogen, mensenkennis. Dat zijn de 3 pijlers van ons beroep. Anderlecht staat daar. 25.000 man die tegelijk op uw kop zitten. Dit om uw geheugen op te frissen. Deze mannen maken beslissingen in het heetst van de strijd. Onder het kritisch oog van duizenden. No whistle, no game. Bom, grande apresentação, grande gestão do tempo. Agora vamos passar ao nosso próximo orador, Paulo Peixoto, diretor da ATEC Norte em Portugal, um reconhecido centro de formação que muitos profissionais metem em áreas core da nossa economia. Passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. A organização, o convite que endereçou à ATEC para estar presente neste encontro, e a minha apresentação, a minha aula, o meu testemunho de aula vai se centrar numa tecnologia ou em tecnologia e em uma metodologia.
Começo por apresentar rapidamente a ATEC. A ATEC, vamos ver se a tecnologia me ajuda. Não vi nada, prometo. Não está estragado, João. A culpa é sempre do ar. O Eduardo está aqui à frente. Fica mais perto. Não é uma questão de alcance. Vamos ver se funciona. Onde é que está o projeto? A ATEC nasceu em 2004 e nasceu com um propósito muito claro. Portanto, os seus promotores, a Volkswagen Auto Europa, a Siemens, a Bosch e a Câmara de Comércio, sentiam uma necessidade de ter técnicos qualificados nas suas empresas. E daí começaram a idealizar, uma vez que são empresas alemãs, conseguir montar em Portugal o sistema dual, que é o sistema que é usado na Alemanha já há muito tempo. Portanto, então começaram a materializar uma academia de formação que foi apresentada ao Estado português em 2000 e materializou-se efetivamente em 2004. Ela assenta nas premissas que aqui estão, que é dar formação tecnológica, aquela formação que é necessária para as empresas, assente na tecnologia mais avançada. Alguns números da ATEC. A ATEC está neste momento em 8 locais, mas duas unidades de negócio principais, a unidade de Palmela e a unidade do Porto. Está depois noutros locais e centrando-me aqui um bocadinho mais a norte, a unidade de Braga, São João da Madeira, Viseu e Aveiro, nasceram por um repto do Estado português, no sentido de conseguirmos trazer formação prática para locais onde houvesse a necessidade de mão de obra qualificada. Estamos sempre a falar técnicos qualificados, não damos ensino superior. Portanto, e essas 4 ações, então, nasceram em locais em que é necessário mão de obra qualificada. Um dos casos de maior sucesso é a região de Aveiro e São João da Madeira, em que, na unidade de São João da Madeira, que estamos no coração da indústria, temos em todos os cursos que já fizemos, que foram 4, 100% de empregabilidade. Portanto, um ponto fundamental que falarei mais à frente é o conjunto de empresas que trabalham connosco. Portanto, não há possibilidade de fazer formação profissional sem empresas. Portanto, formamos para que efetivamente elas integrem depois o mercado de trabalho. Aqui um bocadinho desformatado, mas o que está aí, portanto, são as modalidades de formação que, com certeza, todos conhecem. Portanto, damos desde formação de aprendizagem, formação de educação e formação de adultos, cursos de ação tecnológica e também uma fatia mais pequena, que é o programa de integração de licenciados no mercado de trabalho. Essa é uma fatia pequena e que o objetivo do curso é os jovens que saem do ensino superior e que, efetivamente, ainda não conseguiram fazer a ponte com o mercado de trabalho, nós, com um estágio curricular de 1 ano, integramos dentro da sua área de licenciatura. A formação dual, para nós, é o nosso princípio de trabalho. Portanto, temos que fazer formação em sala teórica e teórico-prática, muito assente no saber fazer, que é uma das tecnologias ou técnicas que vos vou mostrar, e depois sempre formação equilibrada em contexto de trabalho. Toda a formação tem este contexto, a conhecida FPCT, o estágio curricular. E além da própria formação técnica, para conseguirmos chegar aos índices de empregabilidade que vimos há pouco, que ascendem os 80% em média na ATEC, não nos focamos só no saber fazer. Há 2 pontos fundamentais que hoje em dia temos que trabalhar, que, dito no inglês, que normalmente é muito utilizado, aos soft skills, ou seja, ao saber ser e o saber estar. Isto é fundamental para as empresas. Mais do que saberem muita parte técnica, se eles tiverem os soft skills e um deles a vontade de aprender, eles conseguem chegar a qualquer lado. Um exemplo, nós dentro da nossa automação não conseguimos dar todos os autómatos, damos os Siemens, mas se eles tiverem a vontade de aprender, eles depois sabem qualquer marca. E deixa-me falar da Omron e da Schneider, se não parece fui só estou a fazer publicidade às Siemens. Mas aqui há um ponto muito importante. No fórum deste ano, no Fórum Económico Mundial, que se realizou na Suíça, foi perguntado a vários diretores de recursos humanos e gestores de empresas, efetivamente, quais eram as competências que efetivamente pensavam que os profissionais do presente e do futuro iriam ter. E foram referidas, passo já a mostrar algumas, mas que disseram-nos 35% das competências, disseram neste relatório, a 35% das competências que existem hoje vão ser alteradas. E, se repararem, 2020 é muito próximo. Fala-se da indústria 4.0, essa já começou, ela começou a ser falada em 2011 na Alemanha. Portanto, em 2020 temos aquelas competências, repararem, é tudo soft skills. Os que são soft skills. E se repararem nas entrevistas de emprego que podem formar depois ir, o
soft skills está lá. Portanto, isto é um ponto fundamental para nós, trabalhar formando em 3 grandes dimensões, saber ser, saber estar e saber fazer. E aqui os 2 casos que vos quero apresentar. Portanto, e por aqui uma ressalva, porque nós hoje falamos muito em tecnologia, mas há uma coisa fundamental. A ATEC, efetivamente, nos seus 13 mil metros quadrados que tem, nas unidades, tem muita tecnologia, mas sem uma peça fundamental não conseguimos fazer absolutamente nada. E a peça fundamental são os formadores. Nós podemos ter a melhor tecnologia de ponta, mas se não tivermos formadores que consigam pegar na realidade do que é o mercado de trabalho, o que coloca dentro de sala, ou conseguirem transmitir efetivamente a mensagem, não conseguimos ter formação adequada. Estas são as ofertas disponíveis e está aqui só para verificarmos o que vou apresentar a seguir. Portanto, em toda a nossa formação nós tentamos reproduzir dentro de sala condições reais do mercado de trabalho. Portanto, temos basicamente 4 áreas de intervenção, uma delas é a área das ciências informáticas, depois temos a área da eletrónica, automação, a área de automóvel e a área também de tecnologia mecatrónica. Todas as ofertas formativas da ATEC têm uma premissa fundamental. Tem que haver uma aderência com o mercado de trabalho. Tem que haver uma necessidade para estes profissionais. E um exemplo, vamos à área 481, a área de ciências informáticas, efetivamente, tanto no Porto como em Palmela, como na unidade de São João da Madeira, começamos agora por uma necessidade local de programadores, as TIs estão neste momento uma necessidade, temos salas totalmente equipadas. Temos salas equipadas e dentro das nossas turmas de gestão de redes, os formandos têm acesso ao primeiro exame internacional da Cisco feito na Academia Pearson VUE, que também somos academia. Portanto, trabalham com um computador para cada um e, principalmente, o que vemos ali são equipamentos Cisco. São aqueles equipamentos que, se trabalharem com uma plataforma Cisco numa empresa, eles, efetivamente, já os conhecem. Passando para a área de 521, a área da metalurgia e metalomecânica, essencial para o país, nós temos oficinas totalmente equipadas que permitem que eles comecem na serralharia de bancada, passem depois para a parte de maquinação e tenham os computadores que possam utilizar para as tecnologias de CNC e CAM. Ao nível de automóvel, portanto, temos também oficinas no Porto e em Palmela totalmente equipadas, com carros reais, com equipamentos reais, em que efetivamente eles começam na peça simples, desmontam-na e depois vão para dentro do carro, efetivamente fazer o que fazer realmente depois no mercado de trabalho. E na área da automação, temos equipamentos reais, por robôs e linhas de montagem em tamanho que são comportadas dentro de uma sala que espelham desde um sensor à parte depois de interligação dos vários sistemas com a automação e redes industriais. Portanto, neste momento que os olhos postos na indústria 4.0, que é mais que eu vou dizer, mas vou tentar resumir, que no fundo vai pegar na tecnologia que existe, junto a sensação e conseguem ajudar a tomar decisões muito mais efetivas. No caso da indústria 4.0, neste momento estamos já a preparar que a partir do próximo ano as redes industriais que temos dentro de sala já comecem a olhar para esta funcionalidade. Paralelamente a isto, uma das coisas que vai acontecer, e é fundamental, é a área da segurança, porque cada vez mais, e falávamos há bocadinho, tínhamos 6.5 equipamentos ligados, o que acontece é que isto tem que ter muita segurança. Não podemos ter a possibilidade de penetrarem dentro de uma rede industrial e pararem uma linha de produção. Portanto, isto entra aqui uma nova necessidade na área tecnológica, que é a cibersegurança. Depois, na Speak Corner, se quiserem, tenho lá uma mala em que retrata um bocadinho da formação, portanto, e efetivamente fala de casas inteligentes. Até que dentro do seu curso de automação, no módulo de domótica, tem efetivamente esta tecnologia e temos uma mala com demonstração. Passando para a gamification, e isto aqui é mais uma metodologia, e optamos por trazer esta, porque fala-se muito em gamificar uma formação, mas como é que isto se faz? Portanto, e aqui há um exemplo concreto, uma unidade de formação técnica gamificada, digamos assim. Mas para gamificarmos, e agradeço, já levei um cartão amarelo, agradeço, portanto, o importante é a frase que está em baixo. Se queremos usar a gamification como metodologia, há um ponto importante, que é, nós vamos fazer da formação um jogo, e não é levar um jogo para dentro da formação, porque isto é um risco, levar um jogo para dentro da formação. Portanto, e há premissas fundamentais. Portanto, sabemos que os jogos estimulam
desde miúdos até graúdos, e efetivamente se conseguirmos transformar todo um percurso formativo de 25 ou 50 horas, que é possível, vamos conseguir ter um jogo instalado e a formação vai ser este mesmo jogo. E esse mesmo jogo tem que ter algumas premissas e o foco da esquerda não pode falhar. As mecânicas de um jogo dentro de gamification têm que assentar naqueles 6 pilares. Se não respondermos àquilo, não estamos a gamificar. Isso liga diretamente ao lado direito. Portanto, nós temos que criar um sistema de pontos e esse sistema de pontos vai incentivar, enquanto motivação, os jovens a atingir objetivos. Vamos ter que criar um sistema de níveis de evolução em que isso vai puxar os jovens a sentir aquilo como uma recompensa. Vamos ter que criar um conjunto de medalhas para que os jovens sintam o estatuto. Temos que criar um conjunto de desafios que efetivamente eles vão ter uma expressão pessoal com isso. A classificação tem que ser bem clara e eles vão criar ali uma competição e por fim temos que ter aqui um tópico que é ofertas e solidariedade que potenciar o altruísmo dos jovens. Estamos a trabalhar soft skills. Portanto, aqui diz nada mais, nada menos, a apresentação que depois estará disponível é que para tornarmos um jogo em gamification, ou tornarmos formação em gamification, temos claramente que criar todo o ambiente de jogo. E o ambiente de jogo vai desde os níveis à pontuação, os estímulos e a vontade de ir para o nível seguinte. Usamos o gamification na unidade 6021 de fontes de alimentação e logo o primeiro ponto de partida é a equipa pedagógica, o formador, o coordenador, tem que se focar em 5 pontos principais. Sem aqueles pontos, ele não consegue avançar. Primeiro vai ter que compor os objetivos, que estão nos referenciais, e vai ter que definir depois os conhecimentos que pretende adquirir com cada um. Tem que identificar os saberes associados e os pesos, os comportamentos que se vão observar e criar as pontuações e como é que se faz progressão. Isso foi feito e isso trabalhou basicamente 9 dimensões. A vontade de os jovens correrem por um objetivo, uma pontuação, terem eles responsabilidades para que a turma também corra, ter depois uma avaliação sempre quase em tempo real, ter um reconhecimento social e automotivação. Temos que pensar que cada jovem tem diferentes necessidades e diferentes recompensas têm que ser dadas. A formação vai ter que ser criada como um desafio, há uma escolha individual do nível de pontuação, cada um vai correr para onde quer chegar, e depois o caminho e os objetivos têm que ser muito claros desde o início, e isto tem que ser espelhado aqui. É construído desde o nível, e aqui definimos, iniciante até o modo de Deus, e efetivamente eles têm as temáticas divididas por cada uma das pontuações. Portanto, o que depois é feito é nesta escala que está aqui em baixo, eles vão começando a progredir. Há 3 momentos que nós definimos como um desafio extra. Esse desafio extra são testes de avaliação. Se eles quiserem recuperar pontuação, fazem esses testes. Muito importante, eles nunca sabem qual é a pontuação, sabem qual é o nível. Porque se imaginarmos que um jovem está no iniciante e tem poucos pontos, se ele for altamente competitivo, começa a ver os outros no profissional e desiste. Ele sabe que está só no iniciante e o formador vai dizer que está mesmo quase a chegar ao profissional. E ele então vai correr. Portanto, há um modo, dito modo de Deus, que efetivamente, se eles quiserem ultrapassar os objetivos e conteúdos da própria unidade de formação, eles podem utilizá-lo. Aqui um conjunto de medalhas, e as medalhas vão, efetivamente, dar, no caso das medalhas de cima, o cumprimento de regras. Se o jovem constantemente chega a horas, tem esta medalha, se é assíduo, tem esta medalha, se tem o fardamento adequado, porque os nossos formandos andam sempre fardados, tem aquela medalha, se eventualmente cuida adequadamente das ferramentas em oficina, tem a outra medalha. No nível individual, se fizer a melhor apresentação, ganha esta medalha. Aqui é a medalha consoante o nível que está e aqui é se for o campeão daquela turma, naquele módulo. Em termos de trabalho de grupo, esta medalha aqui vai condecorar a melhor participação em grupo, esta a melhor ideia dada em grupo e esta que está aqui a melhor apresentação. Aqui era o melhor relatório. O comportamento excepcional é só dado pelo formador quando ele repara que é o melhor elemento a criar coesão de grupo. Aqui não há nenhum desafio, é visto, e aqui é o altruísmo, quando efetivamente reparamos que há algum jovem que, viu um colega a faltar, vai entregar os apontamentos no dia a seguir. Portanto, e aqui estou mesmo a terminar, que já levei um cartão vermelho, portanto, aqui claramente há estes 5 pontos que são fundamentais. O foco de todo o processo deve ser na aprendizagem, nunca ganhar pontos. As regras de jogo devem ser integralmente cumpridas. Começamos com as regras, nunca podem ser trocadas. Importante aqui o plano de sessão. O plano de sessão nunca pode alterar. Se correr menos bem hoje, ele não pode ser passado para amanhã. O jogo tem que acabar ao nível daquele dia. E o formador, aqui no fundo, vai gerir todas as regras e toda a equipa.
Fundamental, mais uma vez, a formação é tornada num jogo e não é colocada dentro da formação. E termino mostrando-vos, efetivamente, 3 turmas com esta unidade de formação e verificamos que a turma com gamification tem a média mais elevada e a moda, ou seja, que mostra a maior incidência numa nota, mostra que efetivamente é superior de todos os anos. Muito obrigado. Eles adquirem o conhecimento para depois, quando são chamados a intervir numa máquina que fica parada, essa destreza que previamente foi atingida tenha a sua rentabilidade. E na formação, como disse há pouco, protocolos curriculares e profissionais nos aparecem com muita frequência nessas instituições. Onde é que vamos aplicar isto? Normalmente junto à instalação, especialmente no centro de gravidade daquele modelo de equipamento está ali localizado, mas também nas salas de engenharia. E porquê? Porque em ambiente industrial o ruído é intenso, temos zonas que atingem provavelmente os 100 decibéis, e tem que haver alguma concentração e alguma ausência de ruído, alguma situação de conforto para que as pessoas possam, em regime de estudo, estar a desenvolver a sua capacidade técnica. E como vamos fazer? Com montagens. Portanto, vamos ter várias montagens, por exemplo, a simples de montagem de um estrela-triângulo, temos montagens com variadores eletrónicos de velocidade, em que podemos até inclusivamente testar o motor e testar o encoder ou testar o GI. Temos montagens com PLCs de diversas séries, desde a série S5 à série S7 da Siemens. É aqui que pode ser feita alguma programação e verificar depois, de facto, ela funciona. Podemos mandar algumas mensagens de erro, de vez em quando fazer algumas avarias, nem que seja por uma brincadeira, a ver se os técnicos depois conseguem descortinar qual a razão da sua paragem. Em termos de fontes de alimentação, que é um equipamento que com frequência avaria, e também treinar de alguma forma a consignação de equipamentos, garantindo a sua segurança. Na área da comunicação, do Field Bus, Profibus e Interbus, temos várias montagens que nos permitem também testar os periféricos, provocar avarias, verificar qual é as mensagens de erro que elas vão surgindo e num sistema integrado temos também uma unidade completa, unidade demo, que é o nome que costumamos dar, em que podemos testar os motores, variadores, implementar a programação e verificar se realmente resulta e daqui tirar também vantagem neste tipo de equipamento. E como é que a tecnologia nos facilita, ao fundo? Podemos adquirir algumas aplicações informáticas com simuladores, o caso que está nesta figura, em que é feita uma programação e depois verifica-se virtualmente, que é a capacidade deste sistema, programa-se um PLC e depois vai-se verificar que dentro das 4 montagens disponíveis, de facto, aquilo trabalha. E especialmente em termos de estagiários, em termos de tirocinantes, é uma mais-valia porque é aqui que eles realmente, naquilo que aprenderam nas instituições, vão verificar na prática se de facto aquilo está a trabalhar. Noutras instituições também em que colaborei, em termos de docente, há simulações em termos de hidráulica e pneumática que nos permite fazer o projeto e de alguma forma pôr em prática aquilo que se projetou de uma forma virtual e fazendo a sua simulação. No fundo, o que é que essa tecnologia promove? É uma tecnologia que na sala de esclarecimento está disponível, se depois tiverem alguma curiosidade em ver como é que funciona e as suas potencialidades, terei todo o gosto em explicar. O indivíduo está sujeito a este grau de formação, de autoformação, pode fazer a programação, planeia a forma como vai fazer, faz grave sets de nível 1, nível 2, faz a sua programação e mete em prática. E digamos que depois a cereja em cima do bolo acaba por fazer uma apresentação aos colegas, aos responsáveis das áreas, no fundo para demonstrar aquilo que fazem, especialmente até os colaboradores de turno, que durante o tempo de não chamada e até algum trabalho de bastidor, este trabalho de formação, ele acaba
por demonstrar aos seus colegas aquilo que esteve a fazer nesse período, acabando por ganhar competências que depois, mais tarde, podem ter significado relativamente ao output das máquinas. Quanto é que custa? O custo, obviamente, é do equipamento, porque na prática acaba por se ter equipamento ali instalado. A sua montagem não é muito cara, porque na prática acaba por ser instalada e num processo de aprendizagem pelos próprios técnicos, que ao fazer esta montagem também estão a aprender. E o custo é reduzido porque é na sua disponibilidade que o conseguem fazer também. Os ganhos, obviamente, são elevados, porque uma máquina, como imaginam, que produz, por exemplo, 60 toneladas por hora de papel, do género que viram ali há pouco, é um ganho enorme quando, por exemplo, 5, 10 minutos que a destreza da formação promoveu, se ganhar 5 ou 10 minutos, ou até mais, por vezes isso acontece, vai ter um retorno garantido. Portanto, tem um custo, mas tem um retorno que justifica a sua utilização. Com a aprendizagem em tecnologia, portanto, um fundo, o tema que estamos aqui a falar, e em conclusões, isto promove a partilha de saber, acaba por, em termos de relações de trabalho, é muito importante. Os mais velhos ajudam os mais novos, os que conhecem mais os especialistas continuam a ajudar, motiva os técnicos que estão envolvidos, favorece a autoformação, contribui para o plano de rejuvenescimento, porque os mais velhos vão inevitavelmente sair e os mais novos vão ter que tomar conta das instalações, permite testes sem riscos, portanto, fazendo o teste nessas máquinas, acaba por não o fazer depois na própria instalação, minimiza o MTTR, portanto, o tempo da reparação, rentabiliza também o retorno e a diminuição das perdas de produção e, no fundo, muda-nos na prática, muda o nosso comportamento, a nossa atitude e acaba por nos ajudar a saber fazer. Nas instituições, por vezes, como as vossas, aprende-se o saber, por vezes não com tanta prática, e aqui, no fundo, acaba-se por saber fazer também, que para nós é importante. Portanto, agradeço a atenção que me dispensaram. Há uma disponibilidade. Obrigado. Com esta intervenção que chegou ao fim, vamos ter que nos despedir do nosso orador João Capela, que vai ter que se ausentar, e que muito agradecemos a presença. E vamos prosseguir com os nossos Noah, que nos vai falar da aprendizagem com os Legos, um brinquedo que todos nós conhecemos desde pequeninos e que ainda hoje continua a ser um elemento fundamental na aprendizagem das crianças e na sua evolução. Bom dia. Na minha infância, eu fui profundamente desiludido com o sistema de educação. Meus aulas foram muito parecidos, os professores são sempre muito sobrecarregados e estressados, e as disciplinas e o currículo muitas vezes não têm interatividade nem muito interesse pela nossa vida. Quando ele sai da escola e torna-se um empreendedor, eu preciso formar meus alunos, mas minha experiência com formação foi muito mal. E eu tento procurar por maneiras de melhorar meu conhecimento e também melhorar minha atitude sobre a formação. Eu sempre tenho dois desafios muito difíceis quando eu formar meus empregados ou também formar os empregados dos meus clientes. Ahá. Ok. Meus dois desafios foi saber todos os meus alunos estão empenhados no processo ou não. E também para saber estão eles aprendendo a pensar ou só memorizar. Eu vou explicar um bocadinho mais sobre estes dois desafios. Isto pode ser melhor.
saber o que é uma reunião 2080, ou pode ser uma formação 2080, onde 20% dos participantes ocupam 80% do tempo. Eu sou uma do 20%, normalmente faz muitas perguntas e sou muito ativo como professor. O problema é sempre haver alguns alunos com pouca interatividade, alguns alunos onde nós não conhecemos, se fosse o aluno saber ou não, ou interagir ou não com o currículo, ou gosta ou não, ou formação. E nós só saber, no fim, quando existe um exame, ou outra prova, onde ele falhou. Mas nesta altura é muito tarde para fazer uma intervenção positiva. Também, muitas vezes, no ensino tradicional, nós fazíamos perguntas assim: o que é 2 mais 2? Só tem uma resposta certa. Isto não dá espaço para criatividade, não dá espaço para inovação, nem qualquer expressão no parte do aluno. É uma pergunta muito morta. Em vez de perguntar o que é 2 mais 2, nós podemos perguntar como nós chegou a 4. E esta pergunta tem um infinito número de respostas possíveis. Pode ser 2 mais 2, pode ser 3 mais 1, pode ser 5 menos 1. Mas isto dá uma oportunidade ao jovem usar a criatividade e resolver o problema, o que significa pensamento. O problema é tentar aplicar estas ideias na sala de aula como um sistema fácil pelos jovens e também pelos adultos usar. Volta a 10 anos atrás eu consigo encontrar a solução para este problema. É o famoso Lego Brick. É uma tecnologia muito simples, mas muito poderoso. Foi inventado em 1958 na Dinamarca e tem uma linguagem própria de construção. Tem um sintaxe, tem as regras, como as peças podem juntar-se. Mas mesmo com este sistema, com estas regras, dá muita oportunidade pela criatividade. Também tem outra vantagem, toda a gente saber o que é Lego. Nesta sala, quem tem Lego em casa? É quase todos. O que é muito bom, porque nós vamos hoje usar esta experiência a criar alguma coisa. Mas antes de nós começar a construir, nós vamos aquecer um bocadinho as mãos. Pôr as mãos assim, aquecer um bocadinho, esticar os dedos. Isto é muito importante porque os mãos saber muita coisa. Eu tenho dificuldade em explicar como abrir ou fechar minha camisa em palavras, mas é muito fácil mostrar com as mãos. Eu não consigo explicar em palavras como tie my shoelaces. Eu não consigo explicar isto em português também. Tie my shoelaces. Tento explicar isto com palavras ou escrever um guia para tie your shoelaces. Mas os mãos saber, Os mãos saber muitas coisas, nós não conseguimos explicar porque a passagem da informação através dos mãos, usar um outro caminho da informação visual, áudio e também verbal. O que nós vamos fazer é uma pequena demonstração a este conceito. Na vossa mão tem um saquinho. Este é o meu saquinho. Isto é para todos, também para vocês. Tem um saquinho assim. Por favor, abra o saquinho. Põe as peças no mão. E guarda o saquinho em algum sítio onde ele não vai fazer isto. Está pronto? E vai contar por 1 minuto. Toda a gente saber o que é um pato, não é? Saber o que é o pato que tem uma aparência específica. Em 1 minuto, vocês todos vai montar patos. E no fim do minuto, nós vai para de construção.
Ok. 3, 2, 1, Lego. Mais 30 segundos. Mais. Rápido. Cinco segundos. E para, o tempo acabou. Agora eu quero vocês levantar o pato, olhar pelo pato dos vizinhos. Alguém viu um pato igual deles? Pode, nesta sala com 400 e algumas pessoas, pode não haver dois patos iguais. Mas isso é muito interessante. Nós temos o mesmo tempo, o mesmo recursos e o mesmo desafio, mas 500 respostas diferentes. Isto é uma pequena demonstração do poder desta simples tecnológica. Mas também sentiu a energia. Sentiu a energia na sala. Esta energia foi dentro de nós. E a energia criativa, e o poder de criar. E quando nós começamos a mexer com as mãos e fazer alguma coisa, esta energia libertou-se. E esta energia está extremamente importante na formação. Porque sem alguma energia na formação, sem um gosto, nós não podemos aprender nem ensinar. Também tem outra coisa que nós podemos pensar. Atrás desta tecnológica, outra vez, atrás desta tecnológica é uma metodologia, o que nós chamamos 4Cs, o que é bom porque é o 4Cs também em inglês. E conectar é o primeiro. Toda a gente saber o que é um pato. Isto é um conhecimento dentro do nosso cérebro. É uma coisa que nós conhecemos desde provavelmente da infância. E depois, nós ligar esta ideia com as peças de Lego e fazer o parte da construir. Ou nós tirar a ideia pelo mundo real. E depois disto é o contemplar. Agora nós começamos a fixar os nossos conhecimentos dentro do cérebro e também pensar mais profundamente no ideia. Este ponto nós vai adicionar novos conhecimentos à nossa biblioteca de ideias. E finalmente é continuar. Nós precisamos ligar este conhecimento pelo outro ciclo, porque este 4Cs não é uma linha de montagem, é o ciclo virtuoso de aprendizagem. Quando nós começamos, eu noto um bocadinho de ansiedade. Eu ouvi as pessoas a dizer, eu não consigo, isto é muito estressante. This is a laser, I think. Você está nesta parte, a ansiedade. Quanto tempo precisa para sair a ansiedade pelo flow? Menos de um minuto. Muitas vezes, quando nós falamos sobre flow na sala de aula, nós pensamos que isto é uma possibilidade. Porque nós temos tanta gente na sala de aula, nós temos distrações, tem muito barulho, é impossível os alunos entrar no flow. Mas nós temos quase 450, 500 pessoas aqui e em menos de um minuto nós conseguimos entrar no flow. Com uma tecnológica adequada, é muito fácil entrar nesta fase do flow. Toda a gente sabe o que é flow, não é?
O flow é quando nós está muito envolvido na atividade e quando a atividade está, a única coisa nós está focado. Isto é um conceito muito importante na educação e também na psicologia. Mas isto é tudo uma parte de um sistema e todas as peças do sistema trabalham juntos. Nós chamamos isto de Lego System of Learning. É um sistema com equipamento, currículo, formação, isto é minha responsabilidade, eu faço a formação, e também suporte. Mas não é só por crianças, nós podemos usar estes conceitos, essas ideias, pelos adultos, por formar adultos, e também por abrir formações e por formar pessoas com dificuldades de aprendizagem. Eu espero deste pequeno pato vai ir com vocês pela casa e pode explicar isto pelas vossas famílias e pelos os colegas. Obrigado. Bom, terminamos este quadro. Temos agora 15 minutos de perguntas para os nossos oradores. 2 minutos? 2 perguntas no máximo. Se alguém quiser fazer perguntas aqui ao nosso painel. Boa tarde. Eu tenho 2 perguntas para o painel, uma mais simples e uma mais complexa de responder. A mais simples é como é que eu posso inscrever os meus sobrinhos na ATEC, e a mais complexa é como é que nós invertemos esta tendência que os nossos últimos governos têm tido para destruir as escolas de formação técnica, os polos técnicos, as escolas que havia antigamente e que ensinavam efetivamente isto que vocês estão a advogar. Obrigada. Bom, eu não consegui, não se importa de repetir, não consegui ouvir, desculpe. A primeira pergunta é como é que podem inscrever? A primeira é como é que nós inscrevemos as nossas crianças na ATEC. E a segunda é como é que nós invertemos esta tendência dos últimos anos. A última tendência dos últimos anos é a destruição das escolas técnicas e dos polos técnicos e, portanto, como é que nós invertemos isto? Percebeu? Sim, respondo. Sim, claro. Muito obrigado pela pergunta. Para inscrição na ATEC poderá fazer de 2 formas. Uma delas através do nosso site, www.atec.pt. A outra forma é deslocar-se efetivamente a uma das nossas unidades, Porto ou Palmela, e efetivamente conhecer a academia, ver como é que damos formação e conhecer os nossos equipamentos e depois fazer a inscrição. Relativamente à segunda pergunta que coloca, é efetivamente uma situação que neste momento nos deparamos, que é cada vez mais, e nós que falamos constantemente com empresas, é cada vez mais uma preocupação dos empresários portugueses não terem mão de obra qualificada para integrar as suas equipas. Mais do que isso, é uma preocupação das próprias autarquias, das associações, efetivamente quererem puxar mais investimento para os seus locais, mas têm dificuldade em depois ter técnicos qualificados para integrar as empresas que querem ir para lá. A ATEC o que tenta fazer, portanto, principalmente nas unidades que não são o Porto e Palmela, que essas são as unidades base, é irmos para locais em que possamos dar valor, efetivamente, a estas regiões. O caso de São João da Madeira é um caso que está aqui bem perto, portanto, o da Bosch, o de Aveiro nós estamos na Bosch Termotecnologia, o de São João da Madeira estamos na Sanjotec e estamos neste momento a arrancar um curso, começou a segunda-feira passada, na área da programação. E nasceu de uma necessidade da Sanjotec em conseguir dar programadores, quadros médios, programadores às empresas que lá estão para eles conseguirem evoluir. E, efetivamente, estamos lá a desenvolver um curso de extensão tecnológica com um objetivo, são 18 jovens, com o objetivo que na formação prática em contexto de trabalho e depois no final possam efetivamente integrar estas empresas. Portanto, é isto, é tentarmos com parceiros locais, efetivamente, darmos competências que conseguimos dar para enriquecer a região. Está esclarecido? Pronto. Então, temos ali mais uma questão.
Boa tarde. Pretendia fazer uma pergunta ao Dr. Paulo, não sei se doutor ou engenheiro, peço desculpa, Dr. Paulo Peixoto. Ouvi-o dizer, com muito agrado meu, que efetivamente não chegam competências ao nível do saber fazer. Portanto, tudo remeteu para a importância do saber ser e do saber estar. Da sua exposição, inferi que a ATEC não desenvolve essas valências. O que eu pergunto é, estou a ouvir mal, é efetivamente assim? Vocês focalizam-se ao nível do saber fazer ou não? Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Não, nós trabalhamos as 3 dimensões, ou seja, para nós é fundamental os soft skills, não chega só fazermos a parte técnica. Portanto, tem que ser a junção do saber ser enquanto formando, saber estar enquanto formando e a componente de saber fazer. Permitam-me só um exemplo relativamente a isto. Numa empresa, não refiro o nome, fizemos um programa de formação, um investimento total da empresa na área dos serralheiros. E, efetivamente, foi um programa de formação de 1000 e qualquer coisa horas, em que tinha uma componente em sala e uma componente em posto de trabalho. E o mais importante não é que eles no final tivessem muitas destrezas de serralheiros, porque não se forma um serralheiro com estas horas de formação, mas principalmente, como foi feito no coração da empresa, foi os soft skills que eles incorporaram para saber estar e viver a causa da empresa. Nós não conseguimos dissociar a parte dos soft skills, elas são fundamentais na formação dos jovens e dos profissionais de hoje e da amanhã. Ok. Tá. Muito obrigado. Bom, infelizmente vamos ter que parar. Nós temos o Speak Connors, onde poderá todas as pessoas que queiram ver esclarecidas agora, quando sairmos daqui, fazer as questões diretamente aos nossos oradores. E vamos dar então como encerrada esta sessão. E refiro também a possibilidade de depois de poderem visitar as salas de formação que estão situadas aqui no palco, e poderá ser visitado por quem quiser. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado aos participantes.